Hoje, o meu intuito é, o mais rápido possível, mostrar e provar para você que contabilidade dá resultado e que é para você que tem uma MEI, já está faturando um valor relevante e contabilidade é extremamente viável para você. É muito importante você adotar uma contabilidade para a sua MEI, tá? Então, vou provar através desse vídeo e o meu intuito é dar uma aula gratuita e sanar de uma vez por todas as suas dúvidas com relação a este tema. Este é o meu propósito, mas você também tem uma missão, que é ficar até o final para você mesmo adquirir esse conhecimento extremamente importante para você, que é microempreendedor individual. Então vamos lá. Primeiramente, eu estou levando aqui um exemplo de uma empresa que é MEI, prestadora de serviço exclusivamente, tá? Dois cálculos, um com contabilidade e um sem contabilidade. Vamos falar primeiro do sem contabilidade. Essa MEI, ela faturou o ano todo, não estourou o limite, faturou R$ 81.000, ok? Ela teve um DAS, o DAS do MEI prestador de serviço é R$ 71. Então, multiplicando R$ 71 pelos 12 meses do ano, ela teve R$ 852 só de DAS, ok? Essa é a despesa dela. Para você que diz que MEI não tem despesa alguma, preste atenção. Todo MEI possui pelo menos a despesa com o DAS e a despesa com o Prolabore. Essas duas andam juntas. Se não tiver DAS pago, também não tem resgate de Prolabore, tá? Então, aqui no caso, também tem a despesa de Prolabore. Quanto que está o Prolabore? O MEI tem direito a resgate, até mesmo o MEI deve fazer esse resgate de pelo menos um salário mínimo por mês. Por quê? Porque a base do salário mínimo atual, que é R$ 1.320, é a base para o recolhimento de 5% sobre esta base de INSS lá no seu DAS. Lá no seu DAS, o maior valor pago é justamente o DAS e serve para a sua aposentadoria a título, né, a efeito de aposentadoria por idade, né? Não é por tempo de contribuição, por idade. Esse é o direito que você tem pagando o DAS MEI em dia, tá? Mas é importante que você saiba que essas são as duas despesas básicas que todo MEI deve ter, tá? Pagar o imposto em dia, então vai ter 852 no ano e os prolabores do ano. Subtraindo, a gente evidencia o lucro, que é os 81.000 de receita de serviços, né, de faturamento, menos todos os gastos, temos aqui então o lucro. Qual é o valor que você, titular de uma MEI, pode embolsar, pode verdadeiramente ter e sem pagar imposto algum? É apenas 32% sobre a receita bruta anual, ou seja, sobre o faturamento. Tá? Então você vai pegar 81.000, se porventura foi esse o seu valor também, multiplicar por 32%, você vai ter somente o valor de 25.920 a título de não pagar nenhum imposto. Apenas isso, tá? Então, Marcos, eu quero embolsar tudo, porque eu sou MEI, trabalho há muito tempo, tive uns 81.000 no ano todo e eu quero resgatar o máximo que eu puder sem pagar imposto algum. E não quero ter contabilidade. Sim, aqui no caso, então, este aqui não tem essa despesa com contador e nem tem despesas com estoque, porque é uma prestadora de serviço e não aderiu à contabilidade ou sequer tem contador mensalmente, né? Mas é importante você saber que, embora você não esteja obrigado, de fato, não esteja obrigado a ter contador, você está obrigado a pagar imposto de renda sobre o resgate do lucro tributável. Ah, então, o que que é o lucro tributável, né? O lucro isento é apenas isso, não tem segredo algum. É você pegar o faturamento bruto, né? Todas as receitas, lembrando que esse faturamento não é só aquilo que faturou com nota, não. Tudo que entrou no CNPJ da MEI deve ser contabilizado, sendo emitido nota de serviço ou não. Se não emitiu nota, mas entrou na conta, entrou na maquineta de cartão, de débito ou crédito, a Receita Federal já tem esses dados e ela já vai considerar para efeito de estourar ou não o faturamento. Então, fique esperto com isso, tá? Então, beleza. Neste caso aqui, nós temos então o lucro tributável. Por que o lucro tributável é este valor? Veja que eu coloquei um roteirozinho aqui. Então, o 2B, que é o Prolabore, tá? O Prolabore, ele soma. O Prolabore, ele soma. Ele soma com o quê? Ele soma com o lucro evidenciado.
tá? Você fala: "Marcos, mas ele está subtraindo, depois soma". É porque o prolabore você resgatou mês a mês. Você deve resgatar mês a mês, tá? Mas o lucro evidenciado, você provavelmente vai resgatar um trimestre ou geralmente no final do ano, mas para efeito de declarar na pessoa física, os 2 somam, tá? Os 2 somam. Quando não tem contabilidade, eles somam, porque esse lucro, embora seja evidenciado, ele só é evidenciado se possuir relatórios contábeis, tá? Então, neste caso aqui, eles somam. E o que vai subtrair depois da soma deles? É esse 4A aqui, né? Que é o rendimento isento, que este você já embolsou sem pagar imposto algum. Porém, se porventura, além desses 25 mil aqui, 920, né? De rendimento isento, você embolsou, mas embolsou também todo o resto, certo? Subtraindo as despesas, que é o 54.228, certo? Que é o lucro e rendimento tributável, esse cálculo que acabamos de fazer, este valor incide imposto de renda, certo? O que você vai subtrair ainda deste valor? O valor do INSS pago no DAS, que é o 5% sobre um salário mínimo, né? Um salário mínimo você resgatou de prolabore, então você vai colocar aqui, quanto que dá? 5% sobre o prolabore dá justamente R$ 792, certo? Que é aquele valor que foi pago na DAS, de INSS que foi pago na DAS. Beleza. Então eu formo a base de cálculo para efeito do imposto de renda de pessoa física, que é o 54.288, que é o rendimento tributável, subtraio o INSS. Este resultado eu vou lá na alíquota efetiva, que é um programa da Receita Federal, vou deixar o link na descrição, e você faz uma simulação de cálculo, tá? É o mesmo que dizer que você está declarando lá na declaração de ajuste anual, sabe aquela declaração que a Receita baixa lá em abril? Pois é a mesma coisa, tá? Então, quando você for declarar lá, quanto que vai dar de imposto? Todo este valor aqui de R$ 4.282,48, tá? Então, efetivamente, qual que é o lucro do responsável pela MEI que não possui contabilidade? Subtraindo todas as despesas, todos os gastos e impostos, será R$ 75.865,52. Então, é este último valor aqui, né? É este último valor aqui, tá? E agora eu provo para você que vale a pena ter contabilidade, mesmo você que é MEI. Olha só, neste outro exemplo aqui é o mesmo exemplo. Uma empresa MEI exclusivamente prestadora de serviço que prestou o valor de R$ 81 mil de faturamento anual, teve os seus DAS, né, somando as DAS 852, que são R$ 71 multiplicado por 12 meses, teve o seu prolabore de um salário mínimo cada mês, somando os 15.840. E teve o contador de R$ 260 por mês. Ok, R$ 260 por mês. Não sei quem é este contador que cobra R$ 260 por mês, quem será, né? O Conselho de Ética não nos permite falar valores assim abertamente, mas eu estou dando um exemplo aqui, né? E eu tenho certeza que vocês estão entendendo o que eu quero dizer. Então, veja que R$ 260 por mês vai perfazer no valor anual só de honorários contábeis 3.120. Aqui não tem estoques, também não tem CPV ou CMV, né, que é custo de mercadoria, porque é uma prestadora de serviço, não tem custo nem mercadorias em estoques, tá? Então, qual que é o valor do lucro evidenciado? R$ 61.188. Então, o que é o lucro que o MEI, o responsável pela MEI, a pessoa física responsável pelo CNPJ, tem direito a resgatar totalmente isento de imposto de renda? Vou dizer para você que é os R$ 77.028. Por quê, pessoal? Porque o lucro, com quem tem contabilidade, ficou R$ 1.162, ainda mais do que quem fez sem contabilidade. Por que será isso, hein, pessoal? Eu vou dizer por quê. Porque aqui, ó, o lucro evidenciado vai ser através de relatórios contábeis. Eu, por exemplo, eu emito o balanço patrimonial, demonstração de resultado, o demonstração de fluxo de caixa, faço a DIRF, entrego para que na fonte pagadoras, dentro da própria Receita Federal, quando
o responsável pela MEI for fazer a sua declaração de imposto de renda da pessoa física lá no automático, na declaração pré-preenchida, ele já puxa esses dados aqui, tá? Então este é o serviço que nós aqui, pelo menos, prestamos para os MEIs que possuímos aqui. Então, a contabilidade dá resultado para MEI aqui está aprovado, evidente, né? Cabalmente demonstrado aqui para você em tela, tá? Então, dito isso, pessoal, é importante que você venha entender que, embora você seja MEI e não esteja obrigado à contabilidade, você está obrigado sim a pagar imposto de renda sobre o resgate daquilo que você, como titular da MEI, tem tirado da MEI, tá? E tem várias outras coisas que a contabilidade pode te oferecer. Desde nós aqui temos treinamento e instrução para o correto emissão de notas fiscais, isso está incluso no pacote, tá, de quem adquire nossos serviços. Nós temos aqui acompanhamento do MEI com relação ao faturamento. Temos aqui também, oferecemos uma estratégia de desenquadramento para quando você está próximo de estourar o faturamento, fazer esse desenquadramento de maneira mais estratégica, para você pagar o menos imposto possível, já pensando no desenquadramento, né? Então, tem várias coisas que o contador pode lhe auxiliar, pode lhe prestar, mesmo você sendo MEI. Eu digo que hoje o MEI é a categoria que mais necessita de informação e com isso é a que mais necessita de um contador. E o governo fez o desserviço de dizer que o MEI está dispensado de contabilidade. E eu digo para você honestamente, tem muitos MEIs que de fato estão dispensados de contabilidade, né? No MEI, que ele simplesmente tem um MEI, não fatura, e só é para recolher INSS ou para ter desconto em algum órgão, né? Esses aí não vão ter uma despesa de contabilidade, mas para você que está faturando, você deve consultar um contador, deve nos consultar para ver se não é viável, não é o momento já de você possuir uma contabilidade e auxiliando nos melhores resultados, tá certo? Pessoal, esse é um exemplo para uma MEI prestadora de serviço. Eu poderia mostrar para vocês uma MEI no comércio, mas no comércio é só você acrescentar aqui uma margem de 20% de estoque. E aqui, ó, onde é 32%, você vai considerar apenas 8%, tá? Vou deixar essa planilha na descrição do vídeo, um link para que você venha ter acesso e fazer seus cálculos. E aí, pessoal, fica então a pergunta, né? Estes dois casos aqui, estão obrigados à contabilidade? Não. É mais vantajoso ter a contabilidade? Sim. Outra coisa, vale a pena resgatar um prolabore acima de um salário mínimo, como muitos ensinam por aí? Eu digo que não, tá? Porque se você resgata um salário mínimo, acima de um salário mínimo, você vai ter que pagar mais em INSS, você vai ter que pagar mais imposto de renda no mês. Se for para fazer dessa forma, vale a pena então você ser autônomo e recolher carnê-leão mensal, não tem sentido de ser MEI, tá? E outra coisa, nestes exemplos, dois exemplos que demos aqui, os responsáveis por estas MEIs aqui estariam obrigados a declarar imposto de renda de pessoa física? Eu digo que sim, porque de acordo com a última regra, quem faturou acima de 28 mil e pouco, como rendimento tributável, estaria obrigado a declarar, né? Então, este exemplo sem contabilidade resgatou 53 mil aqui, né? Então, está obrigado, porque tudo isso é um rendimento tributável, né? Todavia, com a contabilidade, ele resgatou um rendimento isento de 77 mil. Estaria obrigado? Também estaria obrigado, tá? Porém, ele não ia ter nenhum imposto pago na sua declaração, porque todo esse rendimento entraria como rendimento isento, né? Como eu já falei, eu evidencio isso lá na DIRF, isso fica lá na declaração, quando ele faz a declaração pré-preenchida já vem essas informações, tá? Então, dito isso, curta, compartilha, se inscreva no canal, até o próximo vídeo e lembre-se, contabilidade dá resultado, conforme o exemplo que foi mostrado, e o contador é parceiro nos seus negócios.